E aí, pessoal? Beleza. Prontos para mais um mergulho profundo com a gente? Hoje a gente vai se aprofundar na situação climática da Califórnia. A gente separou um relatório do portal EcoDebate, que é bem preocupante. Ele mostra como a volatilidade climática está deixando tudo mais intenso por lá. E o foco do relatório é como essa volatilidade impacta os incêndios florestais e as secas. Mas ele não fala só de um aumento gradual de temperatura, né? Não, o problema é tipo uma gangorra climática. Yeah. Períodos de seca extrema que do nada dão lugar a chuvas torrenciais. Nossa, que loucura. E como isso impacta a Califórnia? Essa instabilidade toda aumenta o risco de desastres naturais. Imagina, a Califórnia é presa num ciclo vicioso. O relatório explica como essa volatilidade impacta tudo. A intensidade dos incêndios, as emissões globais de carbono. O mais preocupante é que isso não é um problema só da Califórnia. É verdade. É importante a gente entender como essa história toda se desenrola, né? Sim, com certeza. O relatório chama de volatilidade climática para diferenciar da simples mudança climática. Entendi. E qual a diferença? É como se fosse uma mudança climática mais intensa, sabe? Uma mudança climática turbinada. E essa gangorra climática, ela meio que cria um cenário perfeito para desastres. Como assim? Imagina, áreas enormes de terra, completamente secas, elas viram combustível para incêndios gigantes, aí de repente vem as chuvas torrenciais. O relatório descreve tudo isso de um jeito bem intenso. Incêndios florestais que devastam milhares de hectares. Exato. E comunidades inteiras que enfrentam falta d'água, sem saber como lidar com essa imprevisibilidade. É como se tudo tivesse conectado. E tá mesmo. O pior é que os incêndios florestais acabam piorando ainda mais esse ciclo. Como assim? A vegetação seca vira combustível, as chamas se espalham com mais facilidade e quando a chuva finalmente chega, ela faz a vegetação crescer muito rápido. Aí essa vegetação nova seca de novo na próxima seca e os incêndios ficam ainda maiores. Um ciclo que não acaba nunca? Exato. E tem mais? Os incêndios emitem uma quantidade absurda de carbono na atmosfera. Piorando o aquecimento global. Isso. E alimentando esse ciclo de volatilidade climática, sem falar no impacto na saúde, com a fumaça dos incêndios. Nossa, é verdade. É a destruição dos ecossistemas. Exato. O relatório deixa bem claro o custo humano de tudo isso. Perda de casas, de empregos e até de vidas. É uma tragédia. E essa volatilidade climática afeta todo mundo, né? Sim, direta ou indiretamente, todo mundo sente o impacto. Falando em impactos, o relatório também fala bastante da crise hídrica na Califórnia, né? Sim. A seca prolongada aumenta o risco de incêndios e, ao mesmo tempo, diminui as reservas de água. É como se a Califórnia estivesse sendo atacada de todos os lados. E como essa volatilidade piora a crise hídrica? As secas longas simplesmente secam os reservatórios, sabe? E os rios também. A disputa pela pouca água que sobra aumenta. A Califórnia tá, tipo, num beco sem saída. Que situação complicada. Mas o relatório não fala só de coisas ruins, né? Ele também fala de soluções. Sim. Ele fala de uma abordagem que envolve duas coisas: mitigação e adaptação. A gente precisa reduzir as emissões de gases de efeito estufa que causam as mudanças climáticas, mas também precisamos nos preparar para os impactos que já estão acontecendo. Entendi. Então, de um lado, precisamos investir em energias renováveis, né? Reduzir o uso de combustíveis fósseis e ter práticas mais sustentáveis na agricultura. Isso. E do outro lado, a gente tem que fortalecer as comunidades, criar infraestruturas mais fortes que resistam a eventos climáticos extremos. Tipo secas e incêndios, né? Exatamente. O relatório diz que a responsabilidade é de todos nós. É verdade. Cada escolha que a gente faz, tipo reduzir o consumo de energia em casa ou pressionar os líderes por políticas climáticas mais ambiciosas, faz a diferença. O relatório faz a gente pensar no nosso papel nisso tudo. O que nós, como pessoas, podemos fazer para construir um futuro melhor. É essa a grande questão. E é aí que a gente vai mergulhar na segunda parte do nosso Deep Dive. E aí, pessoal, de volta para a segunda parte do nosso Deep Dive. Isso aí. Na primeira parte, a gente viu como essa volatilidade climática está impactando a Califórnia, né? Com secas extremas e incêndios florestais cada vez piores. E a gente viu também que essa gangorra climática não é brincadeira. É como se a Califórnia estivesse enfrentando uma versão hardcore da mudança climática. É verdade. Mas agora, vamos mergulhar nos impactos específicos dessa volatilidade, ver como ela afeta diferentes áreas da vida por lá. Isso, o relatório que a gente está analisando, né, do portal EcoDebate, ele mostra que a volatilidade climática afeta vários setores, desde a agricultura, que é super importante para a economia da Califórnia, até a saúde da população. Começando pela agricultura, então. Imagino que essa alternância entre secas e chuvas torrenciais não seja nada boa para as plantações. Pois é, e não é só a plantação em si. O relatório mostra como essa instabilidade climática bagunça o mercado agrícola como um todo e coloca em risco a segurança alimentar da região.
As secas longas dificultam a irrigação e as chuvas fortes podem causar inundações. Nossa, é verdade. Erosão também, né? Destruindo as plantações. Sim, exatamente. E como os agricultores estão lidando com essa imprevisibilidade? O relatório fala de alguma estratégia de adaptação. É boa pergunta. Sim, ele fala de agricultores que tiveram que abandonar suas terras ou mudar para culturas mais resistentes à seca. Mas é claro que isso não é fácil. E muitos estão sofrendo perdas grandes. A imprevisibilidade do clima torna difícil planejar as atividades agrícolas, né? E isso impacta a produção e a renda dos agricultores. É um golpe duro para uma região que é considerada o celeiro dos Estados Unidos. Mas e além da agricultura? Que outros setores estão sofrendo com essa gangorra climática? O setor energético também está sentindo os efeitos. O relatório fala das usinas hidrelétricas, que dependem do fluxo de água dos rios. Durante as secas, a produção de energia dessas usinas cai muito. E qual o impacto disso para a população da Califórnia? Essa redução na produção de energia pode aumentar o preço da eletricidade. E em casos mais extremos até causar apagões. Principalmente durante as ondas de calor, quando a demanda por energia aumenta. Falando em ondas de calor, o relatório também fala dos impactos na saúde, né? Sim, as ondas de calor que estão cada vez mais frequentes e intensas são um risco sério para a saúde, principalmente para quem já é mais vulnerável. Idosos, crianças, pessoas com doenças crônicas. É verdade. As altas temperaturas podem causar insolação, desidratação. E piorar problemas respiratórios. Exatamente. O relatório mostra que o número de pessoas indo para o hospital por causa do calor aumentou durante as ondas de calor extremas. É mais um sinal de que essa volatilidade climática não afeta só o meio ambiente, mas também a saúde das pessoas. Com certeza. E além desses impactos diretos, a volatilidade climática também causa impactos indiretos na economia, na infraestrutura e na qualidade de vida. Que tipo de impactos indiretos? Pode dar uns exemplos? Claro, a falta de água pode levar a restrições no uso da água, né? Afetando empresas, casas e atividades de lazer. As inundações e os incêndios podem danificar estradas, pontes e linhas de energia. Nossa, é verdade. Causando prejuízo econômico e interrupções nos serviços básicos. É tipo uma reação em cadeia, né? Uma coisa leva a outra. Exatamente. A volatilidade climática causa vários problemas que estão interligados e que afetam todos os aspectos da vida na Califórnia. E o relatório do EcoDebate avisa que esses impactos tendem a piorar com o tempo, à medida que as mudanças climáticas se intensificam. É um cenário preocupante, né? Sim, mas não podemos perder a esperança. A Califórnia tem se mobilizado para enfrentar esses desafios. E na próxima parte a gente vai explorar as iniciativas para adaptação à volatilidade climática. Bom, então fiquem ligados para a terceira e última parte do nosso Deep Dive, onde vamos discutir as perspectivas para o futuro da Califórnia nesse contexto de volatilidade climática. Até já! De volta para a última parte do nosso Deep Dive. A gente mergulhou na volatilidade climática na Califórnia, viu como ela impacta tudo por lá, os incêndios, a falta d'água, a saúde das pessoas e também vimos os esforços para se adaptar a essa nova realidade. Vimos que a Califórnia está enfrentando uma situação crítica, mas também vimos exemplos de resiliência e inovação, o que dá um pouco de esperança. E agora, para a gente finalizar, vamos tentar entender o que o futuro reserva para a Califórnia. O relatório do EcoDebate, que a gente usou como base, fala das projeções científicas para as próximas décadas. O que a ciência diz sobre a volatilidade climática no futuro? A ciência é bem clara. A volatilidade climática vai se intensificar nas próximas décadas. Tipo, como assim? As projeções indicam que as secas serão mais severas e longas, as chuvas mais intensas e os eventos climáticos extremos mais frequentes. Então os desafios que a Califórnia já enfrenta hoje, tipo os incêndios, a falta d'água, os problemas de saúde, tudo isso vai piorar. Infelizmente, é isso mesmo. A menos que a gente tome medidas drásticas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e fortalecer a sociedade, o futuro da Califórnia é bem preocupante. A ciência mostra que ainda dá tempo de evitar os piores cenários, mas a janela de oportunidade está se fechando. Então o futuro da Califórnia e do planeta depende da nossa capacidade de agir agora para combater as mudanças climáticas. Sem dúvida. E o relatório destaca a importância da inovação. A gente precisa investir em tecnologias limpas, desenvolver novas formas de produção e consumo e repensar nossa relação com a natureza. Falando em inovação, o relatório dá algum exemplo de soluções que podem ajudar a gente a enfrentar essa volatilidade. Sim, ele cita a agricultura regenerativa. Que seria? Ela busca restaurar o solo e aumentar a capacidade de guardar água. E também fala da energia solar e eólica, que são alternativas limpas aos combustíveis fósseis. E das cidades inteligentes. Cidades inteligentes. Elas usam tecnologia para otimizar o uso de recursos e reduzir o impacto ambiental. Soluções inovadoras assim são muito boas, mas como garantir que elas cheguem a quem precisa? Boa pergunta. O relatório fala da importância da justiça climática. As soluções para a crise climática devem ser acessíveis a todos, independente da renda, da localização ou da condição social. Ninguém pode ser deixado para trás nessa transição para um futuro mais sustentável. E como a gente, como cidadãos, pode contribuir para essa transição?
o que a gente pode fazer, além de apoiar as inovações e cobrar ações dos governos. O relatório fala do poder da participação social. Cidadãos engajados, ONGs, movimentos sociais, todos têm um papel fundamental em pressionar os governos e promover mudanças. Acho que essa é a principal mensagem que a gente tira desse relatório. A necessidade de ação coletiva e de um compromisso com a justiça climática. Concordo. A crise climática é um desafio global que exige soluções globais, mas a mudança começa em cada um de nós. É isso aí. E com essa mensagem de esperança e ação, a gente encerra nosso Deep Dive sobre a volatilidade climática na Califórnia. Esperamos que esse mergulho tenha sido informativo e inspirador. E que ele nos motive a agir, a buscar soluções e a construir um futuro mais justo e sustentável para todos. Valeu por acompanhar a gente nessa jornada. Até a próxima.